Sejam bem-vindos ao nosso episódio 28 da nossa sexta temporada. Hoje o nosso tema é Não deixe o mundo definir quem você é. E o texto bíblico de hoje está em Provérbios 14, no versículo 1, que diz assim: A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. O mais interessante desse versículo é porque quando nós lemos ele, nós achamos que esse texto referencia apenas as mulheres casadas. Mulheres casadas edificam a casa. Esse texto, ele não está apontando qual é a sua posição na sociedade. Se você é solteira, se você é casada, ele está dizendo que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Ele está dizendo que a mulher posicionada, ela transforma ambientes. E eu quero falar aqui a respeito sobre a sabedoria, porque a sabedoria bíblica, ela vai muito além do conhecimento, do tanto que você leu, dos cursos que você fez, das faculdades, dos títulos que você carrega. Ela é a capacidade de viver segundo os princípios de Deus. Quando Provérbios afirma que a mulher sábia edifica a casa, não está falando apenas de uma construção física, não tem a ver com uma estrutura, mas com a influência espiritual, emocional e moral. Ele está falando sobre uma influência que a pessoa exerce sobre todos ao seu redor. Eu quero te lembrar que a verdadeira feminilidade cristã bíblica não é moldada pela cultura, mas pela palavra de Deus. Ela se une com firmeza, com ternura, com coragem, com mansidão, com autoridade, com serviço. E qualquer extremo a respeito dessas características foge do padrão bíblico. Ou uma pessoa que tem mansidão demais, que ela acaba se tornando uma pessoa omissa, uma pessoa que tem ternura demais, que foge do nível de autoridade que Deus deseja colocar. Então você consegue perceber que o padrão de Deus é um padrão equilibrado, onde várias características elas aparecem para trazer uma referência para as pessoas que estão ao seu redor do que é o verdadeiro cristianismo. Nem muito uma coisa e nem pouco outra coisa. Uma mulher edificadora, ela entende que o seu maior adorno não está na sua aparência, não está enquanto ela é esteticamente dentro do padrão, mas sim no temor do Senhor, pois é dele que nasce toda a verdadeira sabedoria. Eu não posso deixar de dizer para você que edificar exige perseverança, constância e permanência. Uma casa sólida não é construída em um único dia, mas é através de escolhas constantes que honram ao Senhor todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. Eu costumo dizer 1% todo santo dia. Nós vivemos em uma geração que redefine constantemente o significado da mulher. E isso é uma verdade. Cada vez as pessoas colocam ou uma característica a mais ou removem uma característica da identidade de uma mulher. A pressão das redes sociais e todas as tendências que existem de moda, de comportamento, de intelecto, tudo isso, e também das opiniões das muitas mulheres que estão ao nosso redor, tentam nos influenciar em uma busca incessante por aceitação, gerando insegurança e também confusão sobre a sua identidade. Quando a sua identidade depende da aprovação externa ou de padrões de pessoas ao seu redor, você vai se abalar com qualquer crítica. Mas quando ela está firmada na verdade de Deus, essa mulher, ela vai permanecer estável, mesmo em meio às mudanças de cultura. Porque os padrões de Deus, eles são superiores a qualquer instituição que montou uma estrutura para que você se encaixe. Ou de movimentos ideológicos, ou de movimentos filosóficos, ou de uma estrutura política e de N outras coisas que existem aí na nossa sociedade e também encharcaram a nossa cultura brasileira. Você tem que entender que a sua identidade, ela
não tem que acompanhar as tendências desse mundo. Ela precisa permanecer enraizada naquilo que Deus declarou sobre você. Ou seja, você não é desse mundo, minha irmã, então não busque absorver a cultura dessa terra. A cultura dessa terra só vai trazer para você traumas e muita rejeição, porque você vai tentar de todas as formas se colocar dentro desses padrões desse mundo, e você, como uma mulher cristã, não foi chamada para absorver o padrão desse mundo. Nós temos um padrão, e o padrão é o reino de Deus. E na prática, eu quero falar para você algo. Escolha construir sua feminilidade sobre princípios eternos e não sobre os modismos passageiros que estão por aí. Identifique na sua vida diariamente. Sabe o que é diariamente? É todos os dias. Lembra que nós falamos sobre constância? Pois é, todos os dias nós precisamos nos avaliar. O primeiro deles é: busque sabedoria antes de tomar decisões. O segundo, desenvolva um coração ensinável diante de Deus, não seja uma pessoa resistente. O terceiro, cuide da sua mente com aquilo que é o alimento da sua fé. Se você quer caminhar segundo os padrões de Deus, você precisa se alimentar de tudo aquilo que vai te fortalecer e te moldar para que você se pareça cada vez mais e mais com Ele. E o quarto, seja uma influência que transmite paz, equilíbrio e verdade. As pessoas vão reconhecer você. Quanto mais parecido com Deus você vai ser reconhecido sem você falar nada. As pessoas vão olhar para você, o seu comportamento, a sua vida, e elas vão ver que você tem e carrega uma referência do céu sobre a sua vida. Para concluir, eu quero dizer para você que a mulher que persevera em viver segundo os princípios de Deus, ela deixa um legado que permanece por gerações. Isso aqui é maravilhoso. A pessoa que permanece, ela dissemina esse legado por onde quer que ela passe. E o meu conselho para você hoje é: delicadeza nunca foi sinônimo de fraqueza. Uma mulher pode ser doce sem abrir mão da verdade e do posicionamento de Deus. Gentileza sem perder o posicionamento. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ser amorosa sem negociar os princípios. A verdadeira força da feminilidade, ela nasce de um coração totalmente temente e rendido a Deus. E lembrando que essa delicadeza não está no seu timbre de voz, nem na forma como você se movimenta, nem nada disso. A delicadeza, ela vem através do Espírito Santo que vai te conduzindo a se tornar mais amável, cada vez mais sensível, cada vez mais empática com as pessoas que estão ao seu redor. E para o nosso tempo de reflexão, eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Quem tem moldado a sua percepção sobre feminilidade? A palavra de Deus ou as tendências da cultura e os movimentos sociais? Anota aí no seu bloco de notas e peça ao Espírito Santo para falar com você. Porque se você estiver nos padrões do mundo, você precisa urgentemente voltar aos padrões de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.